Olá, eu sou Roberta Lemos, mãe de duas e tento colocar ordem nessa bagunça que a Júlia Obadia faz. E eu sou a Júlia Obadia, pediatra, mãe de 3 e a responsável pela bagunça de todo dia. Eu sou a Maite Varela, psicóloga, psicanalista, mãe de 2 e passo pano e acolho a galera. E juntas formamos Entre Laços e Nós. Toda semana recebemos um convidado especial para debater assuntos do dia a dia, formar laços e desatar os nós. Vem com a gente! Olá, hoje é dia de Entre Laços e Nós e o nosso programa de hoje vai falar sobre diagnóstico tardio de TEA. E sobre esse assunto a gente conversa com Leonardo Grubman, ele que é advogado e que fez um diagnóstico tardio. É isso, Leonardo? Exatamente. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Faz um pouco mais de um ano. Isso aí. Então, sobre esse assunto a gente conversa também com elas. A dupla dinâmica, hoje eu vou trocar a Maite. Tudo bem, Maite? Tudo bem? Quem é? Uma bronca Depois pouco, estamos sabendo. Gente, tá vendo como não dá? Não dá, gente. Dá o doce e não dá. Eles não se comportam. Vai Eu tô aqui com Tá, perdi a minha... a vez. Tudo bem, a minha verde aqui, a minha Ele parte, é meu né? marido, ele tá do seu lado pra te dar um tapa. Ele é muito alto, tá bom, gente. Então vamos falar o Ele é que muito vocês gentil, quiserem. ele não Pode vai ficar à fazer vontade, pode falar o que quiser, Leonardo. Casa. Fala o que quiser. Lava a roupa Eu suja. tô com pena do Léo. Cuidado do que você vai falar. Tu volta pra casa Olha que comigo. roupa que vai lavar, né? E mudar, colocar meu logotipo. Ó, Vou começar aqui, Léo. Como é que foi pra você descobrir esse diagnóstico agora, 2 anos atrás, é isso? Vai fazer 2 anos. Descobrir tardiamente e como foi lidar com essa surpresa? Na verdade, acabou que quando eu consegui o diagnóstico já não era mais surpresa, né? Porque foi a Júlia até que me chamou a atenção dessa possibilidade. Eu já vinha fazendo tratamento psiquiátrico há quase 10 anos, mais de 10 anos. Tratando como depressão, como ansiedade. E quando a gente teve um diagnóstico na família, né? Um sobrinho da Júlia, um diagnóstico também de TEA. E a Júlia me falou, olha, você parece que tem alguns sinais. Você já parou para pensar nisso? Eu devia fazer uma avaliação. E aí eu parei para pensar, comecei a estudar e começou a fazer muito e sentido. fez sentido pra você? E fez sentido desde a minha infância, não fez sentido agora. O que você lembrou, Léo? Quais Da eram os infância. sintomas, isso? É. Assim, eu sempre fui assim uma laranja numa caixa de maçã. Tipo, as crianças iam brincar e eu ia para a biblioteca. Eu tinha poucos amigos, eu sempre tinha um amigo assim no colégio. E só fui ter mais amigos na adolescência. Mas na minha parte de infância mesmo, eu tinha um amigo. Às vezes mudava esse amigo, mas era um amigo. Mas você ficava bem com um amigo ou você sofria porque queria ter mais amigos? Eu não sofria porque eu queria ter mais amigos. Eu sofria porque eu sabia que não era normal Você ter só um. sentia Eu sabia diferente. que era diferente, né? Eu sabia que todo mundo tinha vários amigos e eu só tinha um. Eu sabia que as crianças todas estavam brincando e eu tava querendo ir pra biblioteca. Mas assim, Você tava feliz eu na tava biblioteca? felizão na biblioteca. Eu ficava feliz que chegava a hora do intervalo para ir na biblioteca. Mas eu sabia que não era isso que as outras crianças estavam fazendo. Tinha os outros desajustados como eu que estavam lá na biblioteca, mas era isso, não Olha que era... coisa, né? A palavra usada, É, né? Desajustado forte. É, né? mas era isso. Mas era assim que você se sentia. Era isso. Mas Sim. fica como esquisitão, né? É, Porque é isso. não é isso que você espera dele. E, na verdade, é toda a trajetória do diagnóstico. É que eu brinco, eu não sei porque Deus faz isso, mas assim, eu sou o arroz de festa. Então, assim, Mas é que os opostos se atraem. mas isso, né? Tá, mas Deus, vamos lá. coitado, Deus não é casado. Vamos saber da visão do Léo. Como que era pra você É. lidar com o arroz de festa? Hoje eu acho que assim, eu busquei na Júlia o suporte de nível 1. A Júlia é meu suporte de nível 1 que eu preciso. Nossa. Gente, todos os namorados aqui, por favor, Porque coraçãozinho na tela, que eu a acho Júlia que me vai. auxilia a ter uma vida mais funcional. Muitas coisas a Júlia faz, ele vê como ele precisa de ajuda. Agora, Júlia, deixa eu te fazer uma pergunta, porque assim, ó, ele trouxe uns sintomas da infância, né? Da questão da amizade, da escola. Agora, que sintomas que você viu Não, então é isso, assim. na, que eu tava na fase explicando. adulta? Eu tava brincando, por que Deus faz isso, mas eu sempre fui o arroz de festa, sempre. Eu sou da galera, eu sou que agrego, eu no Rio tenho amigas que elas não... Eu conheci uma, sei lá, no A e outra no B, e elas hoje são amigas independente de mim, porque aonde eu vou, eu ando com gente.
E aí, enfim, aí eu conheci o Léo, eu morava em São Paulo e eu morava numa situação, porque nos primeiros 2 anos de residência, nós éramos 30 residentes. E a gente ficava, sei lá, milhões de horas no hospital e a gente estava sempre junto. A gente estava trabalhando, a gente estava bebendo, a gente estava saindo, a gente estava sempre junto. A hora que eu fiz a segunda residência tinham 6 pessoas do meu grupo e a galerona que estava sempre junto, cada um foi indo para as suas cidades, e aí eu fiquei meio sozinha, assim, meio desacompanhada. Deslocada. Na época eu tinha um namorado, então eu acabei não buscando o vínculo com essas 6 pessoas muito fortes. E aí eu terminei com esse namorado, conheci o Léo, e com 2, 3 amigos mais próximos que tinham ficado da primeira residência. Aí quando você conhece uma pessoa, você começa a ir para programas de casal, que ele vai bem. Ele vai bem quando tem 2, 3 casais, assim. Então, ele era funcionante normal e você tende... Eu não ia pra balada, eu não ia pra lugar com barulho. Porque a hora que eu tô... Quando eu começava, na época, um relacionamento, né, você busca... Eu nunca fui do relacionamento... Assim, eu gostava de balada, mas não era essencial pra minha vida. Eu gostava de balada pra conhecer, pra estar no tumulto. Mas quando eu começava um relacionamento, eu conseguia Ficava bem. ficar mais quietinha. Funcionaram bem nesse meio de caminho, né? E aí, eu já não estava no meu ambiente, né? Porque no Rio, eu conhecia todo mundo. Quando eu ia pro Rio, eu ia pra bagunça de novo. Aí, enfim, aí começamos a namorar. Resolvemos que eu ia mudar para Santos, porque não fazia sentido eu ficar em São Paulo, porque ele tinha uma base familiar aqui. Então, quando o projeto de vida começou a história de casar e tal... Aí ele falou, quer que eu vá para São Paulo? Eu falei, não faz sentido, você tem família em Santos, eu vou para Santos. E eu não conhecia ninguém em Santos, então eu não conhecia ninguém. E eu falava para ele, o Léo tem os amigos dele, mas assim, eu encontrei, sei lá, 4, 5 vezes na vida e eu tô com o Léo casada esse ano 10 anos. E eu falo pra ele, mas e os seus amigos? A gente não pode chamar para um churrasco. E eu lembro, eu falo pra ele, vamos pra Pelo sua mãe. amor de Deus! Vamos pra casa da sua mãe. Eu queria fazer qualquer coisa. E ele assim. estava bem. E ele ficava bem. Assim, no início, eu ficava, tipo, eu lembro a gente, bem no início, eu deitava, porque no Amparo a gente via umas novelas, eu via televisão, ele jogava videogame, mas enfim. E aí ficava tudo bem, porque tava nesse negócio de junto, né, de ficar E daquele começo de relação. E aí fiquei grávida. Aí quando eu fiquei grávida, eu falei pra ele, eu lembro da cena falando pra ele, cara, agora eu vou conhecer todas as mãezinhas. Porque o meu círculo de amigos eram os meus pacientes, eu ia pras festas dos pacientes. Ai, assim. que figura. E aí eu falei pra ele, agora eu vou conhecer todas as mãezinhas. Aí ele falou pra mim, eu não vou pras festas. Eu falei, você vai pras festas? Claro que vai pras festas. Ele falou, vou ter pra festa infantil. Aí eu ainda falei pra ele, se você não for, eu vou arrumar um pai solteiro e eu vou com um pai. E ele falou pra mim, se ele for pras festas com você pode ir. Desespero, tamanho desespero. E aí, enfim, aí a agenda das crianças começou a existir, né? Na falta de um são 3. Então as crianças começaram a ter... E eu comecei a conhecer mais gente, porque agora eu não tinha um vínculo de trabalho, eu tinha um vínculo, assim, outra mãe como eu, que estava chamando. E aí começou esse movimento que eu comecei a ter uma demanda social e ele não ia. Léo, como você se sente numa festa infantil? Cansativo pra mim. É uma coisa assim, o barulho incomoda, muita gente incomoda, a luz incomoda, então chega uma hora, é muito estímulo. Então chega uma hora que eu tô exausto. E você sente esse cansaço físico no corpo Sim, depois? Pode ser infantil, pode ser... Eu falei que qualquer uma. Não, acaba sendo pior, porque pior, tem eu mais acho, tem mais estímulo. barulho, mas É o tem que a mais gente estímulo. chama de bateria social. A sua com bateria certeza. social é curtinha? É curto. Então, e aí eu comecei a Quanto procurar... mais gente, é mais difícil, porque é muito difícil ter uma conversa funcional com muita gente. Por isso você ficava bem nos grupos menores. Os grupos né? menores funcionam. E mas aí eu como comecei- tem muita gente conversando ao mesmo tempo, Então, só que aí ele não queria sair, eu tava sempre sozinha, e aí a gente começou a ter muitos mais atritos, e eu lembro um dia, eu liguei pra psiquiatra dele e falei, viu, tem alguma coisa, porque assim, o que me faz feliz é o que desespera ele. Então teve um dia que uma amiga minha, que todo Réveillon, gente, por favor, lembra de mim. Todo Réveillon, quando eu não tenho nada pra fazer, quando qualquer pessoa me chama, eu fico esperando alguém me chamar pra uma programação assim, eu adoro Réveillon. E aí, quando não tem nenhuma programação, eu fico assim, dia 28, gente, ninguém vai, assim, não tem nenhuma festa pra ir, eu pago. Eu só queria ir em bando pra algum lugar. E aí, uma amiga minha me chamou, sei lá, 28 de dezembro, falou, vai ser aniversário da minha filha. É isso aí. Bora! Mas não é pra você, é só pros seus filhos. Eu levo! Não, aí ela falou, vai ter aniversário da minha filha, a gente vai pra uma casa, sei lá, 5 casais, né? Vamos pra passar o Réveillon. Aí eu falei, vamos! Aí eu falei, Léo, então vai ter, mesmo se você não quiser ir, eu vou, porque tipo, eu preciso. Eu preciso.
E aí ele ficou tipo, ele falou que ia, mas você via que tinha um sofrimento. Né? E aí A expectativa é pior. Porque saber que vai, né? Só na hora não é ruim. Tão ruim. Mas você constrói... imaginar, nossa, como que eu vou... Assim, onde que eu vou recarregar minha bateria? Se eu botar 24 horas com um monte de gente, onde que eu vou recarregar minha bateria? Como que eu vou poder ficar num lugar quieto? Como você recarrega sua bateria? Se eu ficar quieto num lugar, já... Se eu ficar sozinho... Casa, não precisa ser na minha casa. Mas se eu ficar quietinho num canto sem falar, já vai recarregando. Agora, a gente está falando dessa questão da Júlia, mas você falou que você, antes de ter esse diagnóstico, fez 10 anos de tratamento para ansiedade e depressão. Nenhum psiquiatra detectou isso? Não. E até depois de fazer o diagnóstico, eu consigo entender por quê. No diagnóstico, apontou que eu tenho uma habilidade de conversa e de verbalização muito acima da média. Então eu consigo esconder meus sintomas. E eu passei a vida inteira escondendo os meus sintomas. Muita coisa que eu nem sabia que era. Assim, eu não imaginava que ir para uma festa era que todo mundo tinha a sensação de... Então eu imagino, todo mundo está sentindo a mesma coisa que eu, só que as pessoas gostam e eu não. Sim. E hoje eu entendo, não. Quando eu vou para um lugar com muita gente, eu tô sentindo um negócio diferente das pessoas. Então não é só questão de gostar ou não gostar. Eu estou sentindo coisas diferentes. Também, quem só tá que aí perto, parecia como deprimido e antissocial. E aí eu liguei pra psiquiatra dele um dia e falei pra ela, viu, alguma coisa tá errada disso aí. Ele não tem uma fobia social, porque... É o que eu falei, já falei em alguns outros episódios. Eu acho que todo transtorno envolve sofrimento. E o Léo tinha sofrimento em sair de casa. E somos seres biopsicossociais. O homem não vive sozinho. Você não vive sozinho. Não precisa ser casado, mas o homem não vive sozinho. Tipo, se você... A gente é um ser de relacionamento, né? Não adianta... pra tudo. Assim, você não consegue fazer uma endoscopia sozinha. Você precisa ter uma pessoa pra entrar. E se você não tiver acompanhante, você não faz o exame. Então, eu posso ir contigo, Júlia. Brincadeira. Você pode oferecer pro Léo, que ele precisa de mais gente. A Júlia sempre vai ter alguém pra ele. Conversar até com o homem na portaria. Você leva alguém, pode ser recém-amigo, é só alguém pra entrar. E aí eu conversei com a psiquiatra dele e eu já vinha, e o meu filho foi fazer uma avaliação neuropsicológica, porque tinha algumas questões, e aí eu falei pra ele, cara, por que você não faz? Eu conversei com a neuro, que trabalha comigo, eu falei, tem avaliação de adulto? Ela falou, tem, claro. E aí eu fui enchendo o saco dele, sei lá, uns 2 anos antes. Eu já vinha falando com ele, faz, quanto que custa? Eu peguei o telefone, era em São Paulo, faz. Aí quando veio esse diagnóstico do meu sobrinho, e que foi bacana, a hora que o meu sobrinho fez o diagnóstico, ele também fez tardio, porque ele fez, sei lá, com 10, 11 anos. A hora que ele fez o diagnóstico, a minha mãe me ligou, e minha mãe não é uma pessoa de manhã. Ela me ligou às 6h30 da manhã e falou, ai, você viu que ele fechou um diagnóstico de autismo, a Roberta deve estar arrasada. Aí eu falei, mas tá tudo bem? Ele tá funcionando. Assim, sei lá, ela me ligou chorando. O que aconteceu depois do diagnóstico? Aí eu liguei pra minha irmã e falei, você tá bem? Ela falou, saiu um peso das minhas costas, porque eu achava que todos os comportamentos dele era culpa minha, porque eu não era boa o suficiente, porque eu não sabia dar limite. Pra mim também, o diagnóstico pra mim foi assim, com alívio de... Eu sempre achei que alguma coisa eu ia acertar uma terapia que eu ia melhorar, eu ia acertar um remédio que eu ia melhorar. Então, Você também ficava esperando que algum dia eu vou acertar e vou melhorar. E vai passar. Até tinha oferecido fazer uma avaliação, que é um exame super caro, para ver qual antidepressivo que funcionava bem pela depressão refratária. Agora, para quem não entende e não conhece, qual é o exame que é feito em adulto para se diagnosticar? Não é isso. Não é um exame, né? É um teste, e não é só o teste que fecha o diagnóstico, é todo um estudo, né? Tem muita conversa antes de fechar. É multidisciplinar e é clínico o diagnóstico, então mas o teste bem fundamental. complexo. Assim, na idade dele, o teste facilita, fundamental. né? É com um neuropsicólogo. Com o teste, ela soube ver como que eu consegui esconder os meus sintomas. Também Por que isso passou despercebido? Porque só com 46 anos... Porque você engana muito bem. Eu falei pro João Paulo que o Léo vinha. Aí ele falou assim, Léo? Como assim o Léo? Eu falei, não, mas eu já conversei com ele tantas vezes, ele vai em festa, ele conversa. Inclusive eu pensava assim, quando ele tinha as negativas, eu falava, assim, a ideia é que você sempre pode mudar a pessoa, né? Eu falava, gente, mas a hora que ele vai, ele funciona. Mas e o cansaço depois, né? Ele fica bem... O sofrimento na hora que só ele sabe. E são várias coisas, porque acabava que a gente ia pra festa, eu ficava correndo atrás de todas as crianças, ele chegava em casa exausto. Eu falava, meu Deus, você tá cansado do quê?
Você ficou sentado. Perguntas. Quando alguma coisa sai do teu script ali, do que você planejou, isso é muito difícil pra você? É difícil. Aí por isso que ele casou comigo. Aí essa foi a sacanagem de Nossa, Deus aí com foi ele. sacanagem pra entendeu? ele, né? É Como é que difícil. você aguenta, Júlia? Como você sobreviveu? Como você Carregar a bateria sobreviveu? a cada 5 minutos. Acho que é por isso. O cérebro precisa de um tempo para encaixar. Eu preciso. Aí acho que vem a parte do racional. Falando, tá tudo bem, só aconteceu isso, só mudou, o plano só mudou. Tá tudo bem, vocês marcaram comigo às 5, vocês me atenderam às 7, tá tudo bem. Ele tá aqui. Isso é importante. Você mesmo se, entre aspas, não sei nem se é essa palavra que usa, mas você mesmo se autorregula, Eu você mesmo mesmo me se conscientiza. Mas ele deve e ter traz. aprendido isso com muito custo, né, ao longo da vida. Com certeza. E assim, depois do diagnóstico, eu consigo saber, putz, eu tô desregulando por causa disso. Então, eu consigo me regular melhor. Então, Agora- o diagnóstico me deu essa possibilidade de entender, se entender, né? o que está acontecendo e com uma terapia mais adequada que me dá mais Ferramenta. ferramenta para lidar com as minhas dificuldades. Você se entender te traz um alívio? Com certeza. É isso, essa sensação que eu tinha. Um dia eu vou acertar e vou saber e vou melhorar. Hoje eu sei, eu não vou mudar. Eu sou isso, eu não vou mudar. Mas tudo bem, eu consigo viver com as minhas limitações e consigo ter ferramentas para lidar com as melhores. Esse eu acho que é o grande segredo, né? Assim, Sim. quando a gente fala de qualidade de vida, porque assim, não vai mudar. Não, é Já a conquista existe, de a pessoa ferramentas. é assim, Mas né? olha só, eu adoraria, e eu tô nessa questão, né, nos últimos tempos, mas aí é num lugar de idealização, né, mas eu adoraria que a gente não precisasse de um nome, e que você fosse verdade. respeitado, Antes né? do diagnóstico, Isso. eu sempre tinha na terapia, eu estava trabalhando isso. Tudo bem ser diferente. Isso, do diferente, do aceitar o diferente, Então, do eu que não cada tava um é assim, tudo bem ser diferente. diferente, tudo bem ser... Só que Mas na hora o que veio mundo o não é assim. diagnóstico, fala, tudo bem ser diferente e eu não vou mudar. Uhum. Então não adianta eu querer socar para entrar num lugar ali que eu não vou entrar. E não é pra se encaixar no Não é lugar pra que me você não encaixar. pertence, mas é pra você lidar, né, com o que você tem, da forma que você é, e continuar construindo, como você falou. Eu acho que a Júlia te ajuda muito, porque ela te tira da zona de conforto. Porque tem isso O também. dia inteiro. O dia inteiro, o tempo inteiro, eu sei. Sinto muito, Léo. Mas tudo bem, Não, e mas tem- é isso. tem então, coisa Mas que ele é ajuda, problema, porque vai estimulando você a criar A outros gente pode fazer um outro do recursos e casamento. A gente crescendo. pode fazer um do casamento do típico com atípico, porque Não, porque eu acho que É pode desafiador ser mesmo, né? desgastante em alguns momentos para os dois lados, Não, porque um muito, tenta é. puxar Mas, e aí o que outro tá. tenta Mas se eles segurar. fossem muito parecidos, talvez eles não saíssem do lugar. ou a gente fica tanto na balada que a gente não ia conseguir nem ter 3 filhos. Você teria 3 filhos. Não, mas na vida prática, eu sei que precisa ter socialização e para mim é muito difícil. Então a Por Júlia isso me que é bonito ajuda você com falar isso. isso disso. Ela ajuda mesmo. Tá. E você também ajuda ela. Ou não, você não consegue, né? Eu acho que assim, Forçosamente. Quais foram os seus desafios quando você descobriu, então, esse diagnóstico tardio? O que isso mudou na sua percepção em relação a ele? Putz, isso é importante. Não, na verdade, fazer o diagnóstico me fez não lutar tanto para que ele mudasse. Mas mesmo com o diagnóstico é difícil porque eu preciso abrir mão de coisas, tipo assim, o que eu sempre converso com ele é que assim, estar no meio de gente, para mim, o sentido da vida é estar acompanhado. Total. Então assim, por isso que eu gosto de festa. Eu fiz uma festa de aniversário com 40 anos, alguém não, essas vozes todas, não o Léo, mas não precisa fazer festa, você vai gastar dinheiro pros outros, porque você vai gastar dinheiro, e eu ouvi e falei, não vou gastar dinheiro pros outros, vou gastar com a minha família. E a gente eu escolhi um hotel bacana, fomos todos. Aí foi legal, meu aniversário, cantaram parabéns, e eu fiquei lá dentro pensando, 10 vai ter uma pessoas. festinha, talvez se eu tivesse lá sobrando R$100, eu vou comprar um bolo em casa, eu vou chamar as pessoas. E aí eu fiquei com o negócio de não ter festa. Aí eu liguei para uma amiga minha que faz aniversário perto de mim, eu falei para ela, sei lá, em agosto, eu falei, você não quer fazer um festão? Se der R$100, você faz uma festa dupla. Vamos fazer uma festa. E as pessoas falavam, mas você vai fazer uma festa grande de 41? Eu falei, vai fazer uma festa grande de 41. E aí, assim, na hora da festa, a galera que você não quis ir pra casa. Ela E aí, foi na no festa- baile da cidade. Na hora da festa, eu assim, real, no dia seguinte, eu falo, pra isso que eu vivo, pra estar no meio da galera, de gente. Então, assim, é muito contrastante. E agora que o Léo tem diagnóstico, ele se permite não
necessariamente ficar na galera, embora na festa ele tenha até ficado. Então, assim, ainda é difícil, porque ele sempre será, na verdade. A gente vai ter que se ajustar. E sempre tá? Independente. Então, porque ele nunca vai gostar do jeito que eu gosto. E eu tenho muita dificuldade de abrir mão de frequentar, porque pra mim é assim, a minha energia vital. Se eu tô mal, eu quero sair pra subir. E ele, se ele tá mal, ele quer ficar. Então, isso vai ser um eterno desafio. Não pode, só quando todas as vezes cada um faz o seu rolê, não faz. Não é legal. Sentido. Não, mas não é todas, é quando não tá. Mas é isso, assim, pra mim, eu preciso estar muito e ele acaba cedendo mais de ir do que eu cedo de não ir, Tá. entendeu? Então, enfim, é um desafio eterno, é a missão. E pra gente fechar, Léo, assim, ó, você que agora tem esse diagnóstico na sua vida profissional, não mudou nada. Mudou sim também, mudou também, porque assim, eu sempre tive dificuldade de reunião com muita gente, é difícil entender. E hoje eu sei que eu preciso tomar cuidado com isso, e se eu for numa reunião que tem muita gente, eu preciso ir com alguém. Eu sei que se eu tiver alguém, vai poder falar, aconteceu isso na reunião que eu nem percebi. Porque você dá uma Porque brisada. se começa a ter muita conversa paralela, eu não consigo entender todas. Então, se eu tiver alguém do meu lado, alguém vai falar, aconteceu isso, você não viu. Às vezes é difícil entender quando a pessoa não é muito literal, quando a pessoa começa a querer desviar para não falar claramente, é muito difícil para entender. É mais o concreto, né, que faz sentido. Porque você é muito literal. Eu sou mais literal. Então, quando a pessoa não quer ser direto no que está falando, vai ser muito difícil eu entender. Então, se eu tô com alguém, essa pessoa vai me ajudar a falar, nessa hora que ela falou isso, ela queria dizer, ela queria dizer isso. Gente, acabei de fechar 2 diagnósticos. A Beta tá devendo um dinheiro de consulta. Porque eu sou a neuropsicóloga nesse lugar. Léo, pra gente fechar de verdade agora, eu acho que, assim, ter um diagnóstico de TEA depois dos 40 anos, para você foi um alívio, mas às vezes a pessoa pode até achar, puxa vida, não era bem isso que eu queria, eu esperava que alguma outra coisa. O que você falaria para as pessoas? Eu gostaria que você encorajasse as pessoas, assim como você foi encorajado pela Júlia, de repente tomar esse passo de fazer um teste, de buscar um diagnóstico, para mostrar o quanto isso trouxe alívio para você. Né? Não vai mudar a situação, mas vai indicar caminhos. Direcionar caminhos eu acho que a seguir. Sempre alguém me pergunta alguma coisa assim, eu falo, você é o que você é. Não é o diagnóstico que vai te dizer. Não foi o diagnóstico que me fez. Não, melhor ou pior. Eu já era. Eu nasci com isso e eu vou morrer com isso. Então, só me deu resposta. Não mudou minha vida, mas me deu resposta, me deu possibilidade de viver melhor comigo mesmo, com os outros, com a minha família, com a minha mulher, com meus filhos. Então, não vai mudar o que você é, não é um bicho de 7 cabeças. É um alívio, é a possibilidade de viver melhor com você mesmo. Então, recado dado. Léo, muito obrigada, viu? Imagina. Eu me comportei nesse. Gente, ela tá demais. Eu Eu vou sempre chamar a Maite primeiro, acho que fez um efeito bom. Obrigada, Júlia. Obrigada, Maite. Obrigada a você que nos acompanhou. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Olá, eu sou Roberta Lemos, mãe de 2 e tento colocar ordem nessa bagunça que a Júlia Obadia faz. E eu sou a Júlia Obadia, pediatra, mãe de 3 e a responsável pela bagunça de todo dia. Eu sou a Maite Varela, psicóloga, psicanalista, mãe de 2 e passo pano e acolho a galera. E juntas formamos Entre Laços e Nós. Toda semana recebemos um convidado especial para debater assuntos do dia a dia, formar laços e desatar os nós. Vem com a gente!